Você já se sentiu perdido? Como se estivesse cercado por ruídos, opiniões, cobranças e, no meio de tudo isso, não conseguisse mais ouvir a própria voz? Aristóteles dizia que o homem que não conhece a si mesmo vive como um estranho dentro do próprio corpo. E é exatamente isso que acontece com a maioria das pessoas hoje. Elas estão conectadas com o mundo, mas completamente desconectadas de si mesmas. Elas buscam aprovação, reconhecimento, sucesso, mas esqueceram de buscar o essencial: equilíbrio. Preste atenção. Aristóteles acreditava que a vida boa, a verdadeira felicidade, não está nos extremos, mas no meio. Ele chamava isso de a justa medida. Nem de mais, nem de menos. Nem emoção cega, nem razão fria. É o ponto de equilíbrio onde a alma encontra paz. E talvez seja esse o segredo que você vem procurando há tanto tempo: não ser invencível, mas ser equilibrado. Porque quem é equilibrado, permanece. O problema é que o mundo de hoje foi feito para te tirar do centro. Tudo é excesso, de estímulos, de comparações, de pressa. Você acorda e já é bombardeado por vidas perfeitas, opiniões fortes e verdades absolutas. E, sem perceber, começa a viver reativo, tentando se encaixar em padrões que não são seus. É assim que você começa a se perder. Primeiro nas pequenas concessões, depois nas grandes. Até que um dia você percebe que não reconhece mais quem se tornou. Aristóteles chamava isso de ignorância da alma, quando você vive para fora e esquece de olhar para dentro. Mas existe um caminho de volta. E ele começa com uma escolha: silenciar o mundo para ouvir a si mesmo. Não o silêncio do tédio, mas o silêncio da consciência. O tipo de silêncio que revela o que você vinha evitando, o que realmente te move, o que te prende, o que te corrompe. E sim, dói. Porque encarar a verdade é sempre doloroso. Mas é também libertador. Aristóteles dizia que a coragem não é a ausência do medo, é agir mesmo com medo. E talvez o seu maior ato de coragem agora seja parar de correr e finalmente se encarar. Você quer saber por que tantos se sentem vazios mesmo conquistando tudo? Porque eles confundem prazer com propósito. O prazer é rápido, o propósito é profundo. O prazer te distrai, o propósito te direciona. Aristóteles chamava o propósito de telos, o motivo pelo qual algo existe. Tudo tem um telos. A semente tem o de virar árvore, a pedra o de sustentar, e o homem, o de realizar o bem que carrega dentro de si. Quando você não vive o seu propósito, sente que está vivo, mas não vivendo. E talvez esse seja o vazio que você sente. A vida perdeu o sentido porque você deixou de agir conforme a sua essência. E é aqui que Aristóteles é brutalmente honesto. Ele diz que a felicidade não é sorte, é construção. Não vem do que você sente, mas do que você pratica. É o resultado da repetição diária de pequenas virtudes: paciência, disciplina, coragem, moderação. Virtudes não são dons, são treinos. São escolhas que se repetem até se tornarem caráter. E é isso que falta para muitos: caráter. Não no sentido moral apenas, mas no sentido profundo, de firmeza interior. O caráter é o que te mantém de pé quando tudo desaba. É o que faz você agir certo mesmo quando ninguém está vendo. E, principalmente, é o que te impede de se perder quando o mundo tenta te empurrar para longe de si mesmo. Você quer ser inabalável? Então aprenda a se dominar. Porque o homem que domina a si mesmo não precisa dominar ninguém. O autocontrole é a chave da verdadeira liberdade. Aristóteles dizia: ser livre é obedecer à razão. Isso significa que a liberdade não está em fazer o que quiser, mas em escolher o que é certo, mesmo quando fácil chama mais alto. Pense bem. Quantas vezes você se sabotou por impulso? Quantas vezes disse algo que se arrependeu, gastou o que não podia, buscou o que não precisava? É assim que a mente perde força, quando cede ao imediato e esquece o essencial. O verdadeiro poder é dizer não ao que rouba sua paz. É conseguir ficar em silêncio quando tudo dentro de você quer reagir. É escolher a calma no meio do caos. E é nesse ponto que poucos chegam, porque poucos têm paciência para se reconstruir. Mas Aristóteles ensinava: somos aquilo que fazemos repetidamente.
A excelência não é um ato, é um hábito. Se você quer mudar sua vida, mude seus hábitos. Porque a vida não responde ao que você deseja, ela responde ao que você pratica. A cada dia, você tem a chance de se aproximar mais de quem nasceu para ser, ou se afastar. A diferença está nas pequenas decisões. Em não fugir da dor, em não se entregar à distração, em não buscar atalhos. A sabedoria não é um dom místico, é a soma de escolhas conscientes. Você se torna sábio quando escolhe pensar antes de agir, calar antes de reagir e seguir antes de ser aplaudido. Mas entenda, ser equilibrado não é ser frio. Aristóteles jamais pregou indiferença, ele pregou harmonia. Saber sentir, mas não ser escravo do sentimento. Saber querer, mas não ser dominado pelo desejo. Saber viver, mas não se perder na pressa de chegar. É o meio termo entre o fogo e o gelo, onde o homem encontra a si mesmo. Você quer paz? Então pare de buscar controle sobre tudo. A paz não vem do domínio das circunstâncias, vem do domínio da mente. É quando você entende que nem tudo depende de você, mas tudo começa em você. E quando você muda sua forma de reagir, muda o poder que o mundo tem sobre você. No fim, Aristóteles nos lembra que a vida é simples, mas exige coragem. Coragem para ser o que se é, mesmo quando o mundo pede o contrário. Coragem para escolher o caminho difícil, mas verdadeiro. Coragem para continuar mesmo sem garantias. E, acima de tudo, coragem para não se perder de si mesmo. Você não precisa de respostas prontas, precisa de presença. De consciência. De parar um instante e lembrar o que realmente importa. Porque tudo o que você busca já está dentro de você, só está soterrado pelo barulho. Então hoje, escolha o silêncio. Escolha o equilíbrio. Escolha voltar ao centro. E quando o mundo tentar te empurrar de novo, lembre-se de Aristóteles: o homem que se conhece nunca se perde. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, deixe nos comentários a frase: eu escolho o equilíbrio. Isso ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas que estão se encontrando no meio do caos. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e continue caminhando com a gente, porque o verdadeiro poder está em dominar a si mesmo, e quem aprende isso nunca mais se perde.